A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 16, trata das boas obras. Boas obras, e nós vamos ver as boas obras segundo as Escrituras. Diz assim, na Confissão de Fé de Westminster: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Não as que, sem autoridade dela, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então observe, as boas obras, o Senhor apresenta ela, nas Escrituras, como sendo aquela que só é boa obra se vier da santa palavra. E aí entra a questão: se eu quiser estar na prática das boas obras, não será possível se eu não conhecer as Escrituras, porque fora das Escrituras você não tem como conhecer o que é boas obras. E nós vamos ver este aspecto, que é através da Escritura, como ela é, como a Escritura diz, nem mais nem menos do que ela diz, você pode trazer para você como referência de boas obras. Para vermos isso, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômios, capítulo 12. Deuteronômios, capítulo 12, versículo 32. Deuteronômios, capítulo 12, versículo 32. Veja só o que diz: tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, Deus, ele ordena as suas obras. No entanto, as suas obras estão ordenadas nas suas santas Escrituras. E você não pode passar dela. Você não pode acrescentar. Tem muitas pessoas que acrescentam obras, que colocam costumes, usos e costumes e muitas outras coisas que nós vamos ver no decorrer. Mas colocam para dar aquela imagem de que essa igreja é mais santa do que aquela. Bem, se estiver se embasando, se estiver apoiada no que a Escritura ordena, tudo bem. Mas se você acrescentou essas obras, esse cuidado, então elas já deixam de ser boas obras e passam a ser obras de homens. Deuteronômio 12, 32. Tudo o que eu te ordeno, observarás. Então você vai observar tudo. Não, mas eu não gosto muito. É tudo. Tudo que ele ordena, você observe. E olhe, nada lhe acrescentarás. E também nada diminuirás. Então, veja só, irmãos. Apocalipse, capítulo 22, fala também desse mesmo ponto aqui que Deuteronômio está falando. Em Apocalipse mostra que se você acrescenta ou se você tira algo do que Deus ordenou, então você estará manifestando a sua postura de réprobo, uma postura de joio, uma postura de alguém que não tem o Espírito Santo. Vejam aí Apocalipse capítulo 22, versículo do 18 e 20. Diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes
lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Não é simplesmente neste livro de Apocalipse, é escrito em toda a Escritura. Deuteronômios, lá, a Torá, lá o Velho Testamento, falando sobre isso, e o último livro também do Novo Testamento falando. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Que obras nós temos oferecido a Cristo? Será que você se gaba das obras que você tem? Então seria uma forma de acrescentar, porque Deus proíbe o orgulho humano nas obras que o crente pratica. Então você manchou tudo ali com o teu orgulho. Observe, você, é óbvio, não é Satanás, ele quer distorcer, Satanás ele quer corromper tudo o que Deus ordena. Tudo o que Deus ordena ele quer corromper. E aí é óbvio que ele ia investir nessa área também, né? De obras. O crente praticando boas obras, ele não vai ficar satisfeito. E ele vai tentar você. E por onde é que ele tenta para que você se desvie do foco? Você é tentado a sair das Escrituras todos os dias. Quando você está ali focado, eita, é isso que Deus quer de mim, eu vou fazer isso, Satanás coloca mais uma coisinha, você não se apercebe e se corrompe. Num filme novo de Lutero, né, naquele filme mais recente dele, tem um debate sobre dois cardeais. Um ia ser escolhido para ser papa, alguma coisa assim, um cardeal. Aí o outro perguntou, né, olha, o que é que você mais quer? Qual é o seu maior anseio? Aí ele diz, o meu maior anseio é servir a Deus de todo o coração. Aí o cardeal diz, então cuidado, porque é por aí que você vai ser tentado. É justamente por aquela área que você mais tem apreço, por aquilo que você mais deseja, é justamente aí que Satanás vai tentar te corromper. Veja o que diz Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, 19 e 20. Diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chileiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então o que o texto está falando aqui é o que João falou no Apocalipse também. Se não for do jeito que a Escritura fala, que a lei de Deus fala, que o testemunho de Deus fala, se não for assim, eles jamais serão salvos. Mas observe, quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, quem vai dizer isso? Será que no meio do povo de Deus, alguém que conhece a palavra de Deus, teria coragem, chegaria a esse ponto de consultar magos, adivinhos, necromantes? Os irmãos acham que é possível isso? É sim, porque algumas pessoas dizem ser evangélico, que é um cristão, está entendendo? Vive atrás de quê? Pessoas para rezarem, como ele diz, para eles pegarem e mirar em jogos, sabe que essa pessoa está servindo a Deus ou não demônio? Justamente. Eu conheci, viu, um membro, um irmão nosso, membro de nossa denominação, que acabou indo visitar e frequentar uma outra igreja, e esse pastor acabou fazendo uma amizade muito grande com ele, e de repente
ele foi na casa desse pastor sem avisar e escutou um barulho estranho. E depois percebeu que o pastor estava batendo um bombo e fazendo todo aquele ritual, não é, de Umbanda. E ele se chocou com aquilo, achou um absurdo, mas tem muito sobre isso, né? Tem muito disso no meio do povo. E até em Israel tinha. Lembra? Quem foi um que buscou uma necromante, uma adivinha? Saul, o rei Saul. Por que ele buscou uma necromante, uma adivinha? Porque Deus já não respondia mais a ele, né? Conta da idolatria que ele fez. Sempre falar aí no nosso microfone. Porque como Deus não respondia, ele foi buscar outros meios. Então nós seremos tentados a isso. Deus não está respondendo, eu oro, eu peço, e você acaba sendo tentado a buscar caminhos, não é, como o irmão Lorival, o irmão Osmar pregou, caminhos mais amplos, mais largos. Está muito difícil, está muito sofrido. Eu vou para uma igreja que me satisfaça, eu vou para uma igreja onde prega aquilo que eu gosto de ouvir. Então você acaba indo consultar aqueles que não são o Senhor. A tentação virá. Se você vai estar pronto ou não, aí é outra coisa. Vamos abrir em Deuteronômios para vocês observarem como é sério essa questão. Deuteronômios capítulo 13, do 1 ao 4. Veja o que o próprio Deus faz. Deus, ele é muito sério, irmãos. Ele faz questão que o seu povo esteja atento à sua voz, somente. Mas no meio existe muito joio. No meio do povo existem pessoas que aparentam amar ao Senhor. Aí o que o Senhor faz? O Senhor coloca fora dele coisas que atraiam. Essas pessoas se encantam e vão atrás. E aí o Senhor deixa a sua igreja limpa, né? Ele purifica a igreja ou com perseguição ou com aquilo do lado de fora que atrai o joio, né? Veja só o que ele diz aqui. Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio. Então veja, o contexto é o seguinte, olha, pode acontecer que se levante um profeta, um sonhador no meio de vocês, e ele se apresente anunciando algo. Opa, estou curioso, anunciando o quê? Algum sinal e prodígio. Ele vai anunciar que algo grande vai acontecer, algo extraordinário no teu meio vai acontecer. Então essa pessoa vai anunciar o sinal e o prodígio. Aí Deus diz, e suceder, ou seja, se ele anunciar o sinal e o prodígio, e esse sinal e prodígio acontecer do jeitinho que ele te houver falado, e ele disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Peraí, como é que alguém que serve a outros deuses vão ter sinais e prodígios para oferecer? Como é que eles vão poder dizer coisas grandiosas e essas coisas vão acontecer se eles seguem outros deuses? É o próprio Deus para purificar o seu povo. Aí Deus diz, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova. Para que Deus nos prova, meus irmãos? Para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Como é que nós saberemos se nós amamos ao Senhor de todo o coração e de toda a alma? Quando o que é oferecido lá fora, ou até aqui dentro, que seja fora das Escrituras, não nos seduzir a ponto da gente deixar o Senhor, deixar de seguir a palavra para seguir essas propostas. Por isso que ele diz no 4, andareis após o Senhor, só vosso Deus,
e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Percebe como é séria essa questão? O próprio Deus prova para saber se você o ama de verdade. E Ele prova permitindo que falsos profetas operem grandiosos sinais. E depois diga, vem, sai daí, a palavra também não é tudo isso não. E você acaba se deixando seduzir. Veja, meus irmãos, nós somos tentados a sair das Escrituras. Nós somos tentados a sair das Escrituras por coisas extraordinárias. Nós também somos tentados a sair das Escrituras por argumentos filosóficos, argumentos de sabedoria humana. Porque tem gente que nem liga tanto para sinais, já tem gente que gosta de ser intelectual, de se achar, não é, o sabichão, e acaba olhando para a igreja não sai da palavra, e essa coisa aí, eles acabam indo atrás de sabedoria humana. Veja o que diz Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 8 ao 10, diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Mas observe que o cuidado de Paulo aqui é justamente com aqueles que têm filosofia, sutileza, para te seduzir, para te enganar com argumentos falaciosos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que você vai ser tentado a sair das Escrituras. A sair das Escrituras que mostram a você o caminho correto, que mostram a você o que você deve praticar. Mas ele não para por aí não. Paulo continua nesse mesmo capítulo, dizendo que você também será tentado a sair das Escrituras de forma autoritária. Satanás vai tentar tudo para afastar vocês das boas obras que as Escrituras ordenam. Ele vai fazer coisas extraordinárias, ele vai trazer argumentos filosóficos e ele vai também agir com autoridade. Eu lembro que eu segui um líder de uma igreja que ele dizia o seguinte, que cuidado, se vocês não seguirem do jeito que a gente tem estabelecido aqui, nós tiraremos a cobertura espiritual de vocês e agora vocês vão ficar nas mãos de Satanás. Ou seja, ele se propunha a dizer que nós só éramos protegidos contra Satanás porque ele mantinha a sua cobertura espiritual. E muitos com medo não saíam de lá porque temiam perder essa cobertura espiritual. É o que Paulo está dizendo aqui, desse autoritarismo do versículo 16 ao 19. Vai falar, calma? Pode encostar bem muito aí, Luiz. Eu acho que tanto de uma maneira quanto da outra, justamente não está querendo a palavra de Deus. Porque a primeira lei dos sinais e prodígios. Então, tem muitas igrejas aí que se levantam alguém e dizem, Deus está falando isso aqui, tal. E as pessoas não vão compreender a Bíblia realmente, que é o que está sendo falado. Então, as pessoas preferem uma nova revelação, entre aspas, né? E do que a palavra de Deus, né? Aí é a mesma coisa, aí as pessoas estão atrás de uma palavra bonita, filosófica, né? Mas também não vão pesquisar a palavra de Deus em hebreu, que realmente é verdade, né? Então,
Isso. É verdade e a palavra. Então a gente tem que buscar a verdade através das Escrituras e não através de novas revelações, se levantar alguém que Deus falou, né? Ou palavras bonitas. Que muitas vezes encanta, mas leva você à perdição. É verdade. E nem tampouco também pelo que nós vamos ver aqui, pelo autoritarismo, pela imposição do medo. Observe o que Paulo diz, do 16 ao 19, do capítulo 2 ainda. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Aí veja o que ele diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Mas não permita que ninguém se faça juiz sobre vocês, de maneira que eles aparentem uma humildade, mas querem ser simplesmente um árbitro na vida de vocês. E aqui, meus irmãos, a gente vai observando que a coisa é cada vez mais sedutora, porque você viu, você pode ser seduzido por sinais, você pode ser seduzido por palavras bonitas, você pode ser seduzido pelo autoritarismo, e você também pode ser seduzido pela aparência de sabedoria, porque de fato essas pessoas não vão apresentar a você coisas que estejam na cara. Paulo diz que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar. E os ministros dele também, em ministros de justiça. E aqui eles têm uma aparência de que realmente são bons e que têm algo bom a oferecer. E do 20 ao 23 você observa o contrário disso. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Por quê? Como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não toque naquilo ou naquilo, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Aí Paulo vai reconhecer aqui, não é? Alguma aparência. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade, de rigor ascético, de um rigor que é de uma fé, não é? De uma crença rigorosa. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, antes de adentrarmos, não é, na próxima semana, diretamente na questão das boas obras, precisamos entender isso. Como é que podemos saber se as obras que eu tenho praticado são obras boas ou obras enganosas? É através das Escrituras. É somente conhecendo as Escrituras que você vai ter certeza se suas obras são boas ou más. Porque elas podem ter aparência de bondade, no entanto, elas podem ser perversas aos olhos de Deus. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Então, meus irmãos, nós terminamos por aqui. Se os irmãos quiserem comentar, questionar alguma coisa, acrescentar, fiquem à vontade. Então, nós ficamos por aqui, os irmãos fiquem atentos a isso. Busquem sempre as Escrituras para saber se estão saindo delas ou se estão seguindo nela, tá? Não podemos nem pegar pela direita nem pela esquerda. Precisamos estar indo diretamente
nas Sagradas Escrituras. Também não podemos nem acrescentar, nem tirar. Temos que ser bem rigorosos, zelosos pelo que a Escritura ensina, tá? Deus abençoe os irmãos.